Oi, gente, tudo bem? Graça e paz a todos vocês, corações de boa fé. Amo e o amor de Jesus. E assim diz o Senhor: amai-vos uns aos outros, assim como Jesus nos amou. Existem dois caminhos: o céu ou o lago do fogo do inferno. Para onde queres ir? Por favor, faça uma escolha certa. Jesus te ama, Deus te ama. Esse mundo é passageiro e tudo que está acontecendo nesse mundo não é o pior das coisas que há de vir a acontecer. Eu afirmo aqui para vocês. Tem ouvido para ouvir? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito tem a dizer às igrejas. Olha, muitas pessoas, inclusive aqueles que têm fé, não conseguiram compreender plenamente que este mundo é mais espiritual do que físico. As coisas que enxergamos com os olhos são resultantes das coisas que são espirituais. Até mesmo a Bíblia ensina que esse mundo foi formado pela palavra de Deus, de forma que as coisas que são visíveis são produzidas pelas coisas que são invisíveis. É por isso que em 2 Coríntios 4,18 a Bíblia diz que o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. O mundo espiritual é um domínio de uma influência surpreendente. Tudo que ocorre no mundo natural teve origem no mundo espiritual. O mundo espiritual é tão real quanto ao mundo físico e é imensamente maior do que o mundo físico. Agora, o que nós precisamos saber sobre o mundo espiritual é que é um lugar de conflito, pois é nesse reino espiritual que Deus e Jesus, junto com teus anjos santos, existem. E também é onde Satanás e teus demônios espíritos residem. Em Efésios 6,12, Paulo nos ajuda a compreender que, embora vivamos em corpos físicos, temos lutas e batalhas com principados, potestades e autoridades, forças malignas e entidades espirituais perversas nas regiões celestiais. Esses são os espíritos que dominam o nosso mundo, ali nas batalhas ocorrendo nos espaços celestiais, invisível para nossos olhos. Nesse momento está correndo uma batalha. O que acontece é que está tendo um impacto direto nas áreas celestiais. Existem 3 níveis celestiais, conforme foi dito pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios 12. Olha, o primeiro nível é o céu que está acima de nós. O segundo nível é o vasto espaço celeste que se estende além. E o terceiro nível é o céu supremo de Deus, que reside. Portanto, o segundo nível separa o primeiro do terceiro, sendo o quartel-general das atividades demoníacas. É nesse segundo nível que Satanás e seus anjos estão posicionados, originando assim o reino das trevas desta terra. Eu acredito que essa compreensão nos beneficiará de várias maneiras, dada a realidade do mundo espiritual. Há muito mais acontecendo ao nosso redor do que nossos olhos possam capturar. Um exemplo disso está registrado em 6,17. Olha, quando Eliseu orou dizendo: Senhor, abra os olhos deles para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz e olhou e viu as colinas cheias de cavalo e fogo ao redor de Eliseu. O rei da Síria, Davi, é enviado um exército para enviar um emboscado. Quando o servo de Eliseu, Garrando, avistou o exército de Cádiz, ficou ali equivocado. Olha, no entanto, Eliseu possuía uma profunda compreensão do mundo espiritual e das hostes celestial que trabalhava em tua proteção. Então ele fez uma oração para que os olhos de Garrão pudessem enxergar a realidade espiritual. Ouça-me, filho de Deus, você nunca está desamparado. É necessário que você alcance um nível de compreensão em que as portas celestiais estejam abertas e o exército celestial esteja presente. Independentemente da situação que você enfrente, pode parecer que está atravessando uma jornada solitária. No entanto, acredite nas palavras da Bíblia Sagrada. Olha, o Filho de Deus nunca está ali sozinho. Os espíritos têm influência sobre tudo que acontece no mundo terreno. Todos são afetados por um espírito, seja o Espírito Santo que os guia ou outro espírito que os controla. Em 1 Reis 22, a Bíblia relata como o espírito enganador do céu se ofereceu voluntariamente para lubridiar o rei Acabe e levá-lo a um iminente em que o Senhor estava prestes a ouvir. Um espírito enganador tomou posse de 400 profetas que proferiram falsas profecias. Foi nesse contexto que o Senhor e o espírito enganador tiveram um diálogo. O Senhor indagou:
Com que propósito? O Espírito respondeu: eu me tornarei um espírito enganador, falando através da boca de todos os profetas. Então o Senhor declarou: você o persuadirá e terá sucesso. Vai e faça isso. Ao compreender a realidade do mundo espiritual, compreendes? Devemos conhecer que temos a capacidade de influenciá-lo por meio do jejum e da oração. Você possui o poder de exercer influência no mundo espiritual por meio de tua oração. Embora possa não estar plenamente consciente dos eventos em curso enquanto ora, a Bíblia nos encoraja a afirmar que nossas orações estão produzindo impacto no reino invisível. Aos ouvidos de Deus e Jesus, o Espírito Santo, uma batalha está sendo travada e nossas orações estão produzindo mudanças nas guerras celestiais, nas hostes celestiais. Devemos perseverar e buscar a Deus, persistir na oração e interceder para que teu reino se manifeste, a sua vontade seja realizada na terra, assim como no céu. Que a tenhamos plena consciência disso ou não. Nossas orações e rezas estão mudando coisas no mundo espiritual. E dentro das chaves para uma oração efetiva é perseverar constantemente. Assim como Daniel, devemos dirigir nossos corações ao Senhor e persistir até quando a resposta chegue. Agora questiono, por que você não leva a sua vida de oração mais a sério? Quer percebamos ou não, as nossas orações estão causando mudança no mundo espiritual. Devemos compreender que podemos exercer influências através do jejum e da nossa oração. No entanto, quando nos conscientizamos de quem somos em Jesus Cristo, na pessoa de Cristo, quando descobrimos a nossa verdadeira identidade em Jesus Cristo, lá no livro de Efésios, do 19 ao 23, revela que Cristo foi glorificado e agora está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso nos lugares celestiais, acima de todos os governantes e autoridades, onde há de vir a julgar os vivos e mortos. Em Colossenses 12:10, a Bíblia afirma que em Cristo vocês estão plenamente realizados e Ele é a cabeça de todos os governantes e autoridades. Isto implica que, como crentes crerem em Deus, nossas posições nos lugares celestiais é exatamente onde Jesus está. Nas hoste mais elevada no reino espiritual, no reino dos espíritos malignos. Esteja plenamente preparado ao envolver-se em um momento de jejum e em oração. Assuma a tua autoridade e pare de permitir que o maligno pressiona. Não deixe que ele e seus exércitos arruinem o teu casamento e nem que ele derrube sua vida. Não permite que o diabo tome decisões por vocês. Jesus Cristo nos concedeu essa autoridade em Mateus capítulo 8, 18, quando afirmou: digo-lhes a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Como um crente exerce controle sobre outro crente? Esse controle acontece quando se pratica o jejum e a oração. Portanto, para aqueles crentes que reconhecem suas posições espirituais, eles podem influenciar o que ocorre em a tua própria esfera espiritual. Eu, Alexandre, um servo, encorajo você a começar a orar para realizar a sua vida espiritual. Olha, proteja-se a si mesmo e a sua família. Quando os crentes se recusam a exercer essa oração, as coisas permanecem desordenadas. E quando os crentes se recusam a permitir, as coisas permanecem vinculadas. Tudo começa a dar errado. No segundo capítulo dos Atos, o maligno instigou o rei Herodes contra os fiéis da igreja primitiva. Ele assassinou James com uma espada e em seguida capturou Pedro e o aprisionou. Herodes estava à procura de uma oportunidade para matá-lo quando a igreja assumiu a responsabilidade. E enquanto a igreja fazia tuas orações, o céu respondeu, enviando um anjo para libertar quem? Pedro. A oração é o meio pelo qual os fiéis podem exercer a autoridade sobre a terra. A oração de um justo. Contudo, vossas batalhas não são físicas, mas espiritualmente e ali nas hostes celestiais. Olha só, eu lhes digo e peço-lhes, peça-lhes e lhes será dado. Busque e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Por isso, Jesus Cristo compartilhou uma parábola com teus discípulos para lhes mostrares que devem sempre orar e não se desencorajar. Lucas 18:1. Na parábola da viúva persistente, Jesus Cristo nos ensina que a oração não se trata apenas de cumprir uma tarefa, mas sim de perseverar. Embora Ele nos encoraja, dizendo que nosso Pai Celestial ouve as nossas orações, Ele também
deixa claro que talvez tenhamos que orar repetidamente e persistentemente até receber a oração. Orem, Jesus está voltando. Receba essa palavra, seja uma pessoa santa, perseverem, vão à igreja, leiam a Bíblia, façam o que é certo e reto aos olhos de Deus, tenham os mandamentos em praticidade. Jesus está voltando. O que está acontecendo nesse mundo não é nada do que está por vir a acontecer. Somos propriedade da história de Deus e tudo há de vir a acontecer, sim. Eu recebo Jesus como Senhor e Salvador, e vocês? Amém. Os céus ou o inferno? O que vocês querem? E que os anjos digam amém.